Bem-vindos à lição número 8. Então, o tema de hoje, o tema dessa lição é a fidelidade histórica de 1ª e 2ª Samuel. Então, a fidelidade histórica é o quê? O povo de Israel tem uma maneira muito peculiar de contar a história. A história não é contada simplesmente do ponto de vista cronológico e de personagens, mas o significado que cada personagem tem dentro de um pano de fundo maior, que é bênção, vocação e missão. Então, dentro desse pano de fundo, que é o pano de fundo de 1ª e 2ª Samuel, nós vamos ver que todas as pontes que se encontram listadas dentro de 1ª e 2ª Samuel, elas são verídicas. Elas são verídicas porque é na vida, nos acontecimentos reais, de homens reais, de mulheres reais, de personagens reais, que de fato ocorre a grande movimentação da ação e da bênção de Deus. As fontes usadas pelos redatores de 1ª e 2ª Samuel são fontes antiguíssimas. Então, mais ou menos são 150, 200 anos para se compilar toda a obra de 1ª e 2ª Samuel. E dentro desse período, acontecimentos sobre a vida de Samuel, sobre a vida de Saul, sobre a vida de outros personagens, como Eli, os filhos de Eli, os filhos de Samuel, personagens como Davi, seu pai, as tribos, Jonatas, personagens como Jezabel, a esposa de Urias, o Hitita, com quem Davi tem um filho chamado Salomão, que vem a ser o 3º rei na sucessão da dinastia, o 2º rei na dinastia de Davi. Nós temos personagens como Absalão, como Amon, que é o irmão mais velho, que é o primogênito de Davi, que violenta a irmã Tamar, meia-irmã dele, mas irmã de Absalão. Absalão que trama tempo depois, não foi uma coisa assim, ele pensou, ele conjecturou, ele engendrou um plano para dar cabo da vida em vingança ao que ocorreu com a irmã. Absalão, que é rejeitado, que foge, que forma um exército, que vem combater com Davi, Davi que tenta esquivar-se ao ponto de fugir de Jerusalém para não entrar em combate com o filho que o persegue, eles que se encontram e na derrota se torna uma guerra, podemos assim, uma guerra civil. Absalão é morto, Davi chora esse sofrimento. E então, outras situações onde várias cenas são colocadas. Cenas de pecado, cenas de misericórdia, cenas de obediência, cenas de desobediência, a relação entre pais e filhos, a relação entre irmãos, a relação entre família, e tudo isso sendo costurado dentro de uma corte. A corte de Saul, primeiro, a corte de Saul, ela tem pessoas de várias origens dentro das tribos. Na corte de Davi, nós podemos ver que existe uma hegemonia das tribos do sul, e isso gera mais um problema. As tribos do norte ficam desagravadas, ficam incomodadas com isso, e depois vêm ao encontro de Absalão e o fortalecem e o amparam na sua luta contra, esperando poder tirar um benefício político daquilo ali. Então, a fidelidade histórica da história, ela é salvaguardada, porém ela não é o foco. Existe sim uma história, existe a história de Davi a partir do capítulo 11, quando ele conhece Betsabé, são só derrocadas, são só situações constrangedoras para um rei, mas também situações que dignificam, aumentam a dignidade. Por quê? Porque mesmo em meio ao pecado, ele não se fecha como fez Saul ao ouvir a proposta de Deus pela boca de Natã. Ele entende, ele consegue mergulhar na sua consciência e ver que ele está errado, e ver que ele não é digno. Então, estas situações, elas são situações históricas que se repetem e elas têm, sim, o cunho real. Elas aconteceram, elas são reais, elas têm
dentro do primeiro livro, do segundo livro, elas têm fundamento histórico. Dessa maneira, de uma maneira muito objetiva, de apresentar personagens históricos, é pouco habitual isso nas crônicas da Antiguidade. O povo de Israel, junto com o povo grego, são os primeiros que entendem que a história ela é o campo onde se manifesta Deus. Então, somente Israel e na Grécia a história foi contada, digamos, num período pré-cristão. Então, os únicos antes do cristianismo a contarem a história são os gregos e os israelitas. E cultivaram isso com muita seriedade. Então, muitas vezes o fato não deveria constar de nenhuma crônica, porque ele é constrangedor, mas ele aparece naquela crônica porque é daquela fraqueza que se manifesta e se compreende uma realidade nova. Então, consideravam que na ação do homem, na atitude do homem, na atitude histórica, nós consideramos a revelação de Deus. A palavra de Deus, ela se manifesta na história. Elas se transformam fatos em ensinamentos. Então, na verdade, o judaísmo e o cristianismo são religiões baseadas na história, onde Deus caminha conosco, Deus está ao nosso lado, Deus manifesta a sua presença, a sua condução, a sua vocação, a sua bênção e a sua missão. Através dessa presença, ele caminha conosco. Então, Emmanuel, o Deus conosco. Então, essa realidade é muito importante. Então, essa foi a temática desta lição. Então, bom estudo a vocês. Até o próximo.